Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. No programa de hoje começamos por ir até à fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, que terminou ontem. Neste programa fazemos o balanço daquela que foi a fase decisiva e que foi ganha pelo Ferreira de Aves, e em segundo ficou o Sinfãs. Na fase de subida da terceira Divisão de Futsal, o jogo entre Viseu 2001B e uma Futsal ficou marcado por agressões nos últimos segundos da partida e o que levou à suspensão do jogo quando estava 3-3. Ainda neste programa fazemos uma análise àquilo que vai ser o jogo de estreia de Portugal no Euro 2020 frente à Hungria. Olá Renato, hoje neste programa só temos o Renato, infelizmente o Carlos Agostinho não pôde estar presente. Renato, obrigado pela sua presença e começamos então aqui por analisar aquilo que foi esta fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, onde o Ferreira de Aves já se tinha sagrado campeão na passada jornada e entrou para esta última já quase que a dar minutos aos jogadores que não tinham jogado tanto. Começando por falar do campeão, Ferreira de Aves, um balanço muito positivo para uma equipa que foi muito regular e muito consistente ao longo tanto daquilo que se jogou da outra fase como desta fase de campeão. É exatamente essa a premissa que caracteriza uma equipa campeã, a regularidade ao longo de um campeonato. Acaba por premiar exatamente todo o esforço e tudo aquilo que está à volta desta época extremamente difícil, e o Ferreira de Aves foi efetivamente a equipa que mais consistência demonstrou ao longo do campeonato e acaba obviamente por ser um justo vencedor. Falámos do primeiro classificado, Renato, e agora falava de quem ficou em segundo, que foi o Sinfãs. Havia aqui uma luta muito acesa entre Sinfãs e Lamelas, tanto que os dois terminaram esta temporada com 33 pontos, com os mesmos pontos, e o Sinfãs acaba aqui por garantir um lugar direto na Taça de Portugal na próxima edição, digamos assim. E também tem aqui um fator que pode jogar a seu favor, que é o facto de, caso haja desistências no Campeonato de Portugal, pode ainda ser repescado. Isto só espelha o equilíbrio e a competitividade que a Associação de Futebol de Viseu tem no seu campeonato maior de futebol sénior masculino. Estamos a falar de clubes já com alguma história também a nível nacional, com algumas representações, não é? A nível nacional e mesmo na Taça de Portugal, e que ombrearam até mesmo à última jornada a disputa pelo segundo lugar do campeonato. Isto só de facto beneficia não só o futebol do distrito, mas também caracteriza bem aquilo que foi a competitividade do campeonato, com orçamentos até bastante razoáveis e grandes, obviamente que tentavam disputar o título, mas o segundo lugar acaba por premiar também aqui o Sinfãs, que nunca deixou de acreditar, que conseguiu efetivamente vencer o derby e ganhou fora um jogo extremamente difícil em Oliveira de Frades. Portanto, é todo o mérito também para o Sinfãs por ter conseguido este segundo lugar, por ter conquistado o direito a participar na Taça de Portugal, e agora é ficar à espera se efetivamente poderá ou não existir aqui alguma desistência associada à participação ao Campeonato Nacional. É verdade, o Sinfãs pode ainda beneficiar dessa situação, também ainda não se sabe bem os moldes em que vai ser jogado e quais são os moldes da próxima temporada no Campeonato de Portugal. Portanto, o Sinfãs pode ter aqui ainda uma surpresa agradável. Antes de fecharmos aqui esta divisão de honra, e eu gostava muito de falar deste pormenor, que é o facto do Oliveira de Frades ter ficado em quarto, uma equipa que entrava para esta temporada com um objetivo apenas de manutenção, mas que acabou por iniciar até bem a temporada estando em primeiro lugar durante algumas jornadas. E nesta segunda fase, digamos nesta fase decisiva, acabou quase por ser a primeira classificada a seguir aquelas três equipas que partiam para esta fase decisiva como os sérios candidatos ao título. O quarto lugar acaba sempre por ser bastante meritório por toda uma época de esforço, de trabalho, de dedicação à volta de um clube que efetivamente não apresentava os argumentos para poder de facto aspirar a esta classificação final, mas é efetivamente o resultado de todo o esforço de um grupo de trabalho, do seu treinador, de uma direção, que acaba por ser premiado.
Antes de avançarmos para o futsal, dar só conta da classificação com que terminou esta fase de campeão da Divisão de Honra, e o que espelha também, lá está, a competitividade e o equilíbrio entre equipas, com o Ferreira Daves a terminar com 35 pontos no primeiro lugar, seguido de Sinfãs em segundo com 33, os mesmos que o Lamelas, que foi terceiro. Quarto lugar para o Oliveira de Frades com 24 pontos, Carvalhais com 23 em quinto, Rezende em sexto com 22, Sátão com 21 em sétimo e por fim o Penalva do Castelo em oitavo com 18. E dá lá para ver aqui este equilíbrio, lá está as equipas separadas, cada lugar separado por apenas um ponto, e mesmo o primeiro lugar só teve 2 pontos de vantagem. Passamos então até ao futsal, onde o fim de semana acabou por não ser o melhor no que diz respeito à modalidade, principalmente para o Viseu 2001. O Viseu 2001 que neste momento, o Viseu 2001B que neste momento disputa a fase de subida à terceira Divisão Nacional de Futsal, recebeu o Maia este domingo num jogo que terminou com agressões no final do encontro, quando ainda faltavam 3 segundos para terminar o jogo, que acabaram por não ser jogados esses 3 segundos, numa altura em que o jogo estava empatado a 3 golos. Renato, fazia-lhe aqui 2 perguntas numa, que é como é que vê este episódio que acaba por ser lamentável, que mancha aqui um bocadinho aquilo que é a imagem do futsal, e também ao mesmo tempo, caso se venha a confirmar este empate, ou quais são as consequências que este jogo pode vir a ter naquilo que são as aspirações do Viseu 2001 em subir à terceira divisão. Este novo enquadramento competitivo do futsal, não só ao nível daquilo que foi a primeira divisão, segunda divisão e agora este surgimento desta nova terceira divisão, e o facto dos campeões distritais não poderem ter acesso direto à terceira divisão, criou aqui uma nova, entre aspas, taça nacional sénior masculina que nunca tinha existido. E obviamente que este enquadramento por zona geográfica, para este apuramento para a terceira divisão, juntou aqui 4 equipas fortíssimas, 2 delas da zona do Porto, uma delas da zona de Aveiro, e o contexto da equipa de Viseu, o representante da Associação de Futebol de Viseu, que é o Viseu 2001, coloca de facto aqui uma fasquia competitiva extremamente elevada, sendo 4 equipas a disputar o acesso para 2 lugares em apenas uma volta. E de facto ninguém fica bem na fotografia. Na minha opinião, acho que todos já aprenderam um pouco com aquilo que aconteceu, e possivelmente se pudessem voltar atrás, algumas situações não se teriam verificado. Vamos ver qual vai ser a decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos também perceber que impacto é que terá o relatório da equipa de arbitragem relativamente ao que aconteceu no jogo. Possivelmente poderá ser averbada um ponto para cada equipa em função do jogo estar praticamente terminado e ter-se verificado o empate, não é? A 3 bolas entre as equipas, mas a realidade é que, analisando pragmaticamente aquilo que está a acontecer no grupo, é que a equipa de Ilhavo, o representante de Aveiro, o Beira Rio, já garantiu a presença na terceira divisão, em 2 jogos conseguiu 2 vitórias, uma delas sobre o Viseu 2001, a equipa B, e venceu a Académica de Lessa, ou seja, Maia também já venceu a Lessa por 7-0, há aqui um diferencial de golos significativo neste confronto entre o primeiro e o segundo classificado da Associação de Futebol do Porto, e resta aqui um jogo, ou pelo menos esperar o que é que vai acontecer, não é? O que é que se poderá decidir, mas em princípio poderá ser a decisão de homologar o empate, mas falta aqui um jogo, ou seja, o Viseu recebe o Académica de Lessa em sua casa, terá forçosamente que vencer por mais de 7 golos de diferença, que é para poder manter a esperança ainda acesa neste apuramento, ou pelo menos no segundo lugar, não é? Para conseguir avançar para a terceira divisão. E o Maia recebe o Beira Rio, recebe uma equipa que já está apurada e também joga em sua casa, e sabendo que o Maia também é uma equipa fortíssima, aqui não se avizinha nada fácil aqui a próxima jornada, e todo este contexto que aconteceu, que de facto não beneficia a imagem do futsal, não beneficia a imagem dos clubes que estão associados, também não beneficia a imagem de quem liderou o jogo em termos do contexto da equipa de arbitragem, ou seja, há aqui uma necessidade de tentar ultrapassar o mais rápido possível esta situação e de aprender de facto aquilo que aconteceu, porque é para não se voltar a repetir. Obviamente que compreendemos que existe esta vontade inequívoca em tentar vencer, em tentar colocar a equipa na terceira divisão, em querer efetivamente representar o melhor possível o clube,
mas os ânimos aqueceram demasiado, houve alguns comportamentos inapropriados de ambas as partes e creio que toda a gente deve reconhecer essa situação e vamos esperar para ver que decisão que a Federação Portuguesa de Futebol vai ter perante este contexto. Renato, eu queria lhe perguntar aqui uma coisa. Claro que isto é sempre, lá está, uma decisão que diz respeito à direção do clube, neste caso do Viseu 2001, mas queria lhe perguntar, caso o Viseu 2001 não consiga eventualmente o apuramento para a terceira divisão nacional, acredita que se calhar a direção vai tomar aqui algum tipo de decisão em repensar aquilo que é a equipa B, esta aposta numa equipa B de futsal, para de certa forma suplementar e complementar a equipa principal, de onde inclusive já saíram alguns jogadores a esta época para a equipa principal? A equipa B é sempre um projeto fantástico daquilo que é uma estrutura incrível que o Viseu 2001 tem, é efetivamente uma boa iniciativa. O Viseu 2001 e a sua direção e os seus responsáveis técnicos sabem perfeitamente a importância que tem a equipa B para poder dar aqui um espaço intermédio entre aquilo que é a equipa júnior e o salto qualitativo que existe entre uma equipa júnior e uma equipa que representa a primeira divisão, e obviamente também aquele espaço intermédio que alguns jogadores que fazem parte da equipa da primeira divisão precisam de ter para que possam ter rotação, para que possam ter aqui um espaço competitivo que às vezes podem não ter de forma tão frequente na primeira divisão, aproveitar para rodar não só alguns jogadores, mas também para dar aquela experiência e também para aproveitar para recuperar alguns jogadores vindos de lesões ou que não tenham tanto tempo competitivo. Portanto, parece-me que é uma aposta boa, é uma aposta séria do clube. Obviamente que o melhor seria que esta equipa B estivesse colocada num patamar competitivo mais elevado que o distrital, neste contexto da terceira divisão. Portanto, vamos aguardar para tentar perceber qual efetivamente será aqui a decisão da direção, mas acredito que poderá passar pela continuidade da equipa, não só pelos benefícios que traz para o clube, mas também pelos benefícios que traz para os atletas e para aquilo que é o contexto da realidade que se vive na primeira divisão, no plantel da primeira divisão. Lá está, como o Renato dizia bem, este é um projeto que acaba por beneficiar o clube no que diz respeito à transição de jogadores, ao ritmo competitivo entre divisões, que por muitas vezes é um choque, digamos assim, para os atletas que não estão habituados e que têm que dar um salto muito grande, e nem todos, ou poucos, digamos assim, se calhar estão preparados para o fazer. Passamos do futsal ao futebol outra vez, desta vez ao Euro 2020, jogado em 2021, onde a nossa seleção arranca amanhã a sua caminhada naquela que é a competição que venceram e que entram aqui para defender esse título. E eu pergunto-lhe, Renato, primeiro jogo, Hungria, casa da Hungria, o que é que podemos esperar aqui deste Portugal-Hungria? E tendo nós aqui a noção que, por exemplo, Portugal em 8 jogos contra a Hungria tem 7 vitórias e um empate. Acho que aquilo que é mais relevante aqui é mesmo analisar o grupo de forma fria. Sabemos que estamos num grupo extremamente difícil e possivelmente o melhor que poderia ter acontecido, de facto, foi defrontar a Hungria nesta primeira jornada. Não há que poupar as forças, há que ganhar o jogo, é muito importante entrar a ganhar. Sabemos que 6 pontos podem ser, dão o bilhete de passagem para a fase seguinte, 4 pontos poderão às vezes não ser suficientes e, portanto, nestas contas todas é importante ter já 3 na bagagem. Estes 3 pontos podem ser conquistados amanhã frente à Hungria, independentemente da Hungria jogar em casa, independentemente de ser um estádio completamente cheio. Estamos a falar de uma equipa, de uma seleção portuguesa que é recheada pelos melhores jogadores que existem no mundo, que participam e que jogam também nos melhores clubes do mundo, jogadores altamente experientes, altamente treinados, altamente competitivos, que acredito que vão olhar de forma séria para o jogo e que vão com certeza vencê-lo. Claro que não vai ser fácil, todos sabemos que as coisas, a lógica nem sempre funciona, mas esperemos que funcione para nós neste primeiro jogo, que efetivamente Portugal possa vencer, amealhar 3 pontos, esperar para observar aquilo que vai acontecer entre os seus 2 adversários diretos e depois tentar, de facto, avançar para um segundo jogo com 3 pontos já na bagagem. Acho que isso é fundamental para aquilo que é a abordagem esta primeira fase de apuramento.
Renato falou aí que tem que ser feita uma análise fria a este grupo, que é chamado o Grupo da Morte, e é chamado o Grupo da Morte por alguma coisa. Portugal tem um plantel recheado de jogadores de enorme talento, França igual, e a Alemanha não fica atrás, de certeza. E eu pergunto-lhe, se Portugal, digamos assim, não é futurologia, mas Portugal passando este grupo tem boas perspectivas para aquilo que é depois os outros jogos a eliminar. É assim, na minha opinião, vão sempre avançar duas equipas fortíssimas. Espero que Portugal avance e, sinceramente, não sei se avançará a França, se avançará a Alemanha. Mas são sempre duas equipas fortíssimas que, independentemente do seu valor, independentemente daquilo que poderão ser os adversários que elas possam ter, vão ser duas seleções que podem, obviamente, fazer o seu caminho até à final e são duas aspirantes a vencer, obviamente, o europeu. Antes de terminarmos, Renato, previsão, digamos assim, para amanhã, resultado e marcadores. Qual é que é a sua aposta? Sinceramente, eu espero que Portugal vença. Dou um prognóstico de 3-0, sinceramente 3-0. Espero que o Cristiano possa marcar pelo menos um golinho, que é para manter aquela sua conta pessoal, que é para de facto poder bater um recorde que ele ainda quer consolidar e quer bater em termos de marcadores de seleção, que ainda não conseguiu, dos poucos que ainda não conseguiu. E obviamente vamos ver em função daquilo que são as escolhas, mas porque não o Bernardo também, e porque não sei, vamos ver não sei, mas olha, 2 para o Ronaldo, que é para ajudá-lo na contabilidade pessoal, e creio que o 3-0 poderá ser aqui um resultado extremamente animador e promissor para aquilo que vem aí ainda. Renato, mais uma vez, obrigado. Quanto a nós, a temporada fica por aqui, mas o Centro Desportivo vai continuar na sua companhia. Não se esqueça, fique desse lado. Até ao próximo programa.